renda e proventos de qualquer natureza. Então, quando a base desse lucro, desse imposto, é exatamente a base de cálculo, se dá pelo lucro real, né? São 4 os tipos de apuração tributária, que é o lucro real, o lucro arbitrado e o lucro presumido, e ainda o simples nacional, que é aquele que pode ser uma opção das microempresas e empresas de pequeno porte, aquelas que estão enquadradas no que prevê o artigo 3º da Lei Complementar número 123 de 2006, que é o Estatuto da Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, lá no artigo 3º, até 360 mil de renda bruta oferida durante o ano calendário, trata-se de microempresa, e acima disso, até 4 milhões e 800 é empresa de pequeno porte, com exceção, logicamente, do que prevê o artigo 19 da Lei Complementar número 123 de 2006, que ali passa a ser de 1 milhão e 800 o teto máximo, quando a contribuição para o PIB do Estado é menos de 1%, não é verdade? Então, veja que existe essa previsão também lá no parágrafo único do artigo 47. Então, o artigo 47 traz aí essa observação, né, que essa suspensão não se aplica quando as vendas efetuadas por pessoa jurídica, né? Pessoa jurídica lá do artigo 44 da Lei 10.406 de 2002, for optante pelo sistema de Simples Nacional, como prevê o artigo 12 da Lei Complementar número 123 de 2006. Então, poderá ser essa apuração pelo lucro real, pelo lucro presumido, pelo lucro arbitrado ou pelo Simples Nacional, nesse caso, pelo lucro real, né? Então, a ministra Rosa Weber, que foi a relatora desse processo, o recurso extraordinário 607-109, né? 109, então vejam que existe aí, na verdade, o entendimento, ela considerou, né, constitucional a negativa a apuração de créditos fiscais, aqueles créditos compostos na forma do artigo 139 da Lei 5.172 de 66, porque serviria, no entendimento dela, de contraponto, né, à concessão de isenções, aquelas isenções previstas no artigo 176 da Lei 5.172 de 66, né? Concedida, logicamente, em benefício do fornecedor de materiais reciclados. No entanto, a mesma ministra, ela reconheceu também o direito ao crédito nas vendas, né? O direito aos créditos nas vendas desses materiais recicláveis por empresas optantes pelo Simples Nacional, lá do artigo 12 da Lei Complementar 123, de 2006. Aqueles que não foram beneficiados, ou aquelas empresas que não foram beneficiadas, empresa, quando fala empresa, pelo que prevê o artigo 966 da Lei 10.406 de 2002, empresa é aquela que exerce atividade econômica organizada. Se econômica é porque visa lucro, não é verdade? Visa lucro, por isso, atividade econômica. Pode ser indústria, pode ser comércio, pode ser qualquer tipo de atividade, desde que busque lucro, né? E, logicamente, organizada, porque tem os 4 fatores de produção que precisam ser organizados. Quais são eles? Esses fatores de produções: capital, mão de obra, insumos e tecnologia. Isso prevê o artigo 966 da Lei 10.406 de 2002. Por isso, empresa, né? Empresas que optarem pelo Simples Nacional, ou as microempresas ou empresas de pequeno porte que optarem pelo Simples Nacional, que não tenham sido beneficiadas por nenhum tipo de isenção tributária, conforme prevê o artigo 176 da Lei 5.172 de 66. Então, na verdade, ela teve aí o apoio de alguns ministros, né? O ministro Marco Aurélio, o ministro Dias Toffoli, apoiaram essa questão suscitada aí nesse recurso extraordinário 607, 109, né? Lá do que foi submetido ao julgamento
do STF, ao julgamento do STF nessa questão, nesse conflito, né? Esse conflito entre 607 e 109. 607, 109. Então, esse recurso extraordinário 607 109, ele trouxe aí uma inovação e um entendimento novo na questão desse conflito, dessa permissão para a compensação, para aquelas compras e vendas com origem no manejo, né, manejo ambiental, e a proibição dessa mesma compensação quando for o caso de recicláveis ou produtos recicláveis. Então, não se entende aí porque não se entendia por que dessa questão dessa tutela diferenciada em relação ao mesmo tema, né? Então, na verdade, o outro ponto que foi observado nesse recurso extraordinário 607, 109, 607, 109, são tantos recursos extraordinários aí, né? Então, nós temos aí outro ponto, que o ministro Gilmar Mendes, né? Ele declarou que a Constituição Federal, ela consagra o meio ambiente como bem jurídico, um bem jurídico importantíssimo, de extrema relevância, que é merecedor aí de uma tutela diferenciada, mas não nesse ponto aí de vedar a questão da compra e venda de produtos recicláveis, né? O que impõe aí, logicamente, a Constituição Federal torna esse direito ao ambiente de extrema importância na medida que impõe ao poder público e também à coletividade o dever de defendê-lo, ou seja, defender o ambiente e preservar esse ambiente, né, para as presentes e futuras gerações. E aí veio o chamado desenvolvimento sustentável. Esse conflito entre a necessidade de produzir, de desenvolver, e do outro lado, a necessidade de preservar o ambiente. Então, o desenvolvimento sustentável quase quer dizer que usem, aproveitem, né? Mas não gastem tudo, deixem para as futuras gerações. Então, esse é o tema da sustentabilidade previsto lá no artigo 225 da Constituição Federal, quando diz que todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, né? O meio ambiente é um bem de uso comum do povo e é essencial a sadia qualidade de vida, impondo-se, a Constituição impõe ao poder público e também à coletividade o dever de defender esse meio ambiente, de preservar esse meio ambiente para as presentes, para as de agora e para as futuras gerações. E ainda mais do que isso, ainda tem o artigo 170 da Constituição Federal, lá no inciso 6º, né, quando dispõe que a ordem econômica, porque o artigo 170, ele trata exatamente da constituição econômica e financeira, então a ordem econômica deve se pautar sempre, né, pela proteção do meio ambiente mediante um tratamento diferenciado, conforme o impacto ambiental dos produtos e serviços, não só os produtos e não só os serviços, e de seus processos de elaboração e prestação. Então, dentro dessa linha foi estabelecida, inclusive para as microempresas, empresas de pequeno porte, como prevê o próprio artigo 170, inciso 9º, que são merecedores de um tratamento diferenciado, favorecido e simplificado, assim como está no artigo 179 da Constituição Federal, está no artigo 970 da Lei 10.406 de 2002 e muitos outros dispositivos, esse tratamento diferenciado. Então, o artigo 170 da Constituição Federal, ele traz que a ordem econômica, ela deve ser fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, que ela tem, a ordem econômica tem por fim assegurar a todos a existência digna, observado aí o princípio da dignidade humana como preceito fundamental presente no artigo 1º, inciso 3º da Constituição Federal,
né? Tudo isso conforme o que dita aí